Bom dia, amigos. Mais um domingo. Estamos reunidos para o nosso culto matinal dominical. Que Deus nos dê um dia abençoado, começando com esse momento de estarmos cultuando a Deus, estarmos buscando mais do Senhor para a nossa vida. Hoje, aqui em Araçatuba, pelo menos, já amanheceu de novo com uma chuvinha, choveu ontem e nós estamos felizes, porque Deus nos proporciona a chuva, o sol e Deus cuida de nós. Então, só por isso eu vou cantar uma música que fala: pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Eu vou ler agora em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. Romanos 12, a partir do versículo 9. As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação.
porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu li o capítulo 12 de Romanos, do versículo 11 em diante, e o capítulo 13. Palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Nós deveríamos ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias. Mas, com tanto corre-corre, muitas vezes nós somos negligentes nesse aspecto. Então, pelo menos no domingo, eu faço questão de ler, porque assim juntos nós estamos lendo, nos alimentando com um pouco da palavra de Deus. Vamos orar agora e depois eu vou passar a palavra para o Michel. Se você tem algum motivo de oração, esteja colocando agora diante de Deus, e Deus está ouvindo a sua oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que tivemos de vitórias, de bênçãos na tua presença, de livramentos, os que vimos e os que não vimos. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor prometeu cuidar de cada um de nós, os teus pequeninos, que cremos no Senhor, queremos andar com o Senhor cada um dos dias das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada e que nada venha nos desviar. Pedimos a tua bênção sobre este domingo, o dia do Senhor, que tenhamos um dia abençoado, em comunhão, em alegria e em fé. Queremos colocar a vida de cada irmão, cada irmã que está participando conosco,
dos que ainda estarão ouvindo mais tarde. Ó Deus, receba cada vida e receba a oração de cada um, o motivo de oração de cada um, Senhor, porque o Senhor, Espírito Santo amado, atua em cada um de nós individualmente e o Senhor fala conosco. O Senhor recebe as nossas vidas, as nossas necessidades e as nossas orações. Fala, Espírito Santo amado, com cada um dos teus filhos, destes que estão participando, e recebe, ó Espírito Santo, a oração de cada um, que as suas necessidades sejam supridas, e aqueles que estão aflitos, onde quer que se encontre, quer seja aqui no Brasil, quer seja por todo o mundo, nós pedimos, Senhor, estenda a tua mão para cada um desses necessitados, que eles possam estender a mão aos céus para receber do Senhor a cura, a libertação. Ó Deus, que nenhum mal venha sobre aqueles que invocam o teu nome e que o nome de Jesus seja pregado a todas as nações e que essa seja a missão principal da igreja. Ó Deus, tem misericórdia de nós, igreja do Senhor. Guarda-nos e que possamos ser luz no mundo. Fica conosco, dá sabedoria ao teu servo que vai estar proclamando a palavra do Senhor e a cada um de nós que estaremos ouvindo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bom. Cumprimentos a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Mais uma semana juntos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de um livro que é, assim, muito buscado em momentos assim, de angústia e tudo mais, né? Que é o livro do Apocalipse. E o tema que eu quero trabalhar hoje é sobre a revelação de Jesus Cristo glorificado, falando para a sua igreja. Então, é uma relação de comunhão de nós com Cristo, isto é, com a sua igreja. Pegar o Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Veja a palavra Apocalipse significa revelação. É revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então essa revelação que Jesus Cristo vai fazer aqui na descrição desse livro é uma revelação que Deus lhe deu. E diz, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Fez uma notificação para o servo João. Versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então ele notificou e o João, o evangelista, aquele que recebeu essa mensagem estando na ilha de Patmos, ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e diz o versículo 3, bem-aventurados. A palavra que está aí é a palavra Macarios, significa felizes. Ou feliz, são aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a revelação de Jesus Cristo glorificado, falando com a sua igreja, que somos nós. Então esse livro ele começa dizendo da revelação que Jesus tem, que Deus havia lhe dado. O anjo dele notificou a João e diz que ele falou para os seus servos. Quem são esses servos? São todos nós. Somos todos aqueles
que trabalhamos e fazemos as coisas em Deus, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus e dedicado ao nosso próximo, mesmo em detrimento dos nossos próprios interesses. Então, são aqueles que, com o passar do tempo, se tornam santos e justos e em comunhão com Deus, ouvem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, falando com o nosso espírito a respeito de como nós temos que nos comportar. E ele diz, bem-aventurados são esses que leem, ouvem e guardam essas palavras que estão escritas. Então, o tempo está próximo. E João escreve e diz que ele é mandado enviar esse livro que ele escreve para as 7 igrejas da Ásia. E ele cita as 7 igrejas da Ásia, começando por Éfeso. E tem uma razão de ser, porque Éfeso foi, se você fizer uma análise lá de Atos, foi onde Paulo montou um contexto estratégico de evangelização, para onde abriu para a Europa toda a divulgação do Evangelho. Por isso que ele disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então, Éfeso é a porta de abertura para a região da Europa, Ásia, e que entra ali o contexto dessa revelação. E aí ele está falando para essas 7 igrejas que ele direciona essa carta e ele endereça essa carta para os anjos da igreja. Então, aqui no capítulo 1, eu gostaria que você desse uma olhada no versículo 20 para que a gente possa entender que Jesus se revela como glorificado e no versículo 20 diz assim, quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, 7 estrelas que vistes. Ele vai explicar o sentido. E os 7 candeeiros, candelabros de ouro, as 7 estrelas, ele mesmo diz, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as igrejas. Então, o que ele está dizendo com isso? Que ele é aquele que está presente no sentido da história da própria igreja. E ele endereça para quem isso? Para os responsáveis pela igreja. Quem são esses responsáveis para a igreja? E são o que ele chama de anjos. Anjos aqui são os mensageiros, são os responsáveis, são os embaixadores. São aqueles que pertencem ao reino de Deus. Como o próprio João fala aqui no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, ele fala, eu, o João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, acabei me achando na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele está falando uma coisa que é muito importante para nós como igreja. E ele endereça essa carta para os anjos da igreja, os responsáveis da igreja, que no fundo, somos todos nós, que somos a igreja. Então a igreja não é o templo em si. Igreja são as pessoas que têm essa comunhão com Jesus, aceitaram Jesus, se santificaram, estão nesse processo de santificação, estão crescendo no conhecimento de Deus e de Cristo e fazendo com que seja refletido através da vida de cada um de nós a expressão de quem Cristo é. E aí ele fala no capítulo 2, 3 a respeito das igrejas. E é sobre isso que eu quero trabalhar um pouquinho, porque isso vai nos dar uma ajuda para que a gente possa entender que esses responsáveis, você pode chamar isso para cada um de nós. Embora uns considerem isso, é o pastor, não, esse aí é o mestre, não, esse aí é o que fundou a igreja, não. Ele está se referindo àquele que dirige e que leva essa mensagem para a igreja, para que a igreja seja edificada, para que ela vença o mal e que seja mais que vencedora, plena de vida aqui e agora e que receba a vida eterna depois. Então, ele vem nos ajudar nessa encaminhada para entender que a igreja, o que ela é, o que ela não é e o que ela tem que tomar cuidado para não expressar enquanto igreja. É sobre isso que ele vai falar nesses capítulos 2 e 3. Então, nós somos a igreja, já falamos isso. E nós estamos, como esses anjos, na mão de Jesus. Por que a gente está? Porque ele diz que nenhum que o Pai deu para ele vai ser perdido. Está lá em João, capítulo 10, 28.
Nós agora, participando do corpo de Cristo, ele diz o seguinte: somos a sua voz e a sua mão direita, porque o mundo só pode ver a expressão de Jesus, o Cristo de Deus, através da sua esposa, que é a igreja. Que somos quem? Somos nós que o representamos como cristãos que revelam o Cristo, que é aquele que nos deu a condição de sermos assim, identificados com ele, com uma nova natureza santa e fazendo a vontade de Deus de uma maneira justa e com amor ágape. Por isso somos na sua mão o exemplo desse contexto. Então, escrevendo para esse anjo, ele está escrevendo para cada um de nós, porque de uma maneira ou de outra nós acabamos sendo responsáveis. Ele quer nos ensinar alguma coisa e eu quero passar isso que eu entendo que seja assim para a igreja, de uma maneira geral. E por que isso? Ele fala que é para ajudar a gente e os irmãos que ainda não cresceram na fé a enfrentarem o mal de cada dia e permanecer livre do juízo final, para sermos mais que vencedores. Por isso que cada final de unidade, falando a uma igreja, ele diz, o Espírito diz às igrejas, e não especificamente para uma igreja, como de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, não, ele fala às igrejas. E 7 tem um sentido de totalidade, assim eu também entendo. Então, os filhos de Deus, a igreja, o corpo espiritual de Cristo, é a expressão da vontade de Deus, de Jesus Cristo glorificado, para que todos ouçam, presta atenção, o Espírito Santo falando, dizendo às igrejas, para que ela seja uma vencedora dentro do contexto do mundo, dando um testemunho na terra, mas sendo um vencedor do mundo. Então o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus, como nós já vimos, e literalmente essa carta, esse livro do Apocalipse, chamando assim, foi enviado para literalmente essas igrejas receberem e foi lido para cada uma delas, endereçado para uma pessoa responsável para que fizesse essa transmissão e ajudasse a igreja como um todo permanecer plena. Mas ele já sabia dos problemas existentes na época, ele mandou, mas essas revelações, que foi para aquela época presente, como a palavra de Deus é eterna, ela também tem um sentido futuro, de uma revelação apocalíptica, final, escatológica, que cabe para todo o sentido da história da igreja. Então nós vemos aqui duas grandes interpretações. Os cristãos, que são os dispensacionais, que veem a Bíblia por tempos, e assim os classifica e interpreta, eles falam que essas 7 igrejas correspondem a 7 períodos da igreja enquanto ela existia aqui na Terra. São períodos, e eles vão colocando essas igrejas de tempos em tempos e procuram encontrar um significado que dá até um sentido, mais ou menos, que aconteceu com a igreja no transcorrer da história. Mas ele não estava falando apenas no sentido do futuro, ele estava falando para o momento presente dos problemas e revelando que a igreja, de uma maneira geral, ela vai se apresentar assim. Então, como que eu entendo? Eu entendo e compreendo que é uma revelação para a igreja em todo o tempo, em toda a época, enquanto ela existia aqui na Terra, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o capítulo 2 e o capítulo 3, que fala sobre a igreja, ele está se referindo a isso, até que a igreja permaneça até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e quando ele vai ressuscitar os mortos e arrebatar a sua igreja. Até lá, isso aqui tem um significado para nós como cristãos. Então, o Espírito de Cristo, deixa o Espírito trabalhar agora, o Espírito de Cristo, vou fazer uma afirmação que às vezes é um pouco difícil a pessoa entender, uma informação da... Voltamos, caiu. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que está com a igreja, que Jesus enviou para ficar com a igreja, para não deixá-la órfã, revela como ela deve expressar e os cuidados que ela deve ter, pois Jesus glorificado diz aqui que está com ela, está no meio dela, permanece com ela, intercede pela igreja e fala que junto com o Espírito Santo revela o que ela é, o que ela não pode ser
e evitar caminhos e doutrinas que ela cita aqui, que nós vamos comentar. Então, essa orientação de Jesus Cristo glorificado para a sua igreja, de todo o tempo e época, é assim que eu entendo, leva-me a pensar que talvez não é um mundo que está surdo para a igreja. Às vezes a gente pensa que o mundo não quer ouvir a igreja, que o mundo não se interessa pelo que a igreja fala. Não, eu entendo aqui que ele está falando para o mundo. É o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo que está em nós, que é o Espírito Santo, que está falando conosco, que somos igreja. Mas é a igreja que está surda à voz do Espírito Santo e não ouve, e acaba se perdendo e amando mais o mundo, porque ela quer tentar salvar um mundo que já está condenado, e não libertar pessoas que estão no mundo para poderem sair desse império de trevas onde elas se encontram, para entrar no reino e gozar do reino eterno de Cristo Jesus. Então nós somos embaixadores, como aqueles servos que ele diz lá, doulos. Ele está falando como se fosse um embaixador desse reino, em que nós convidamos as pessoas para saírem dessas condições de morte espiritual que elas se encontram. Então somos o povo exclusivo de Deus, que encarna o testemunho do Evangelho de Cristo como igreja. Então, a gente pensa assim, nós somos essa igreja que Jesus está se referindo, ou vai vir de uma outra igreja? Como o corpo vivo espiritual de Cristo, a igreja, ela não é uma devota de Jesus. E muitas vezes a gente vê um contexto devocional a Jesus e deixa de vivenciar o Cristo. Porque o homem adâmico, morto espiritualmente, e nasce assim, nessa condição de pecado, em Cristo Jesus ele ressuscitou esse seu espírito e transformou a sua forma de pensar, a sua alma, para agir de uma maneira diferente, e sendo assim regenerado com o Santo Espírito, o qual é o próprio Espírito de Cristo que está em cada um de nós. Então ele faz com que a gente passe a expressar o Cristo aqui na terra. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, não veio ao mundo para estabelecer o cristianismo. Muitos pensam assim, mas não é isso. Como se o cristianismo fosse uma opção a mais religiosa entre os homens. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo, porque ele expirou para inspirar as pessoas, para formar filhos de Deus, formar Cristos. O que são Cristos? Cristãos, pequenos Cristos. É isso que foi dado o nome aos cristãos que seguiam ele no começo da igreja, que ele falou em Antioquia. Está vendo? Esses seguem aquele do caminho, que se dizia o Cristo de Deus, e eles parecem com ele, são os cristinhos, eles imitam e são parecidos com ele. Então, acho que eles são cristãos também. Então, o cristão não quer simplesmente dizer o contexto do cristianismo. Por isso que as pessoas têm uma certa dificuldade com esses ismos na vida. Então, Jesus veio formar um novo homem, uma nova humanidade, uma nova pessoa, sem nenhum contexto de ismo. Então, a salvação não está nos ismos de qualquer doutrina ou religião. E até mesmo, nem mesmo no cristianismo, no próprio cristianismo institucional e denominacional dos homens. Não está. A salvação está em Cristo. Por isso que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender todo esse propósito que a gente está falando. Por isso eu falei, deixa o Espírito trabalhar, porque o Espírito está falando conosco e nós temos ele. Mas às vezes a gente não deixa ele fazer como deve ser feito. E nós relutamos para impedir de ouvirmos o que ele está falando conosco. Porque a salvação é por amor, pela graça de Deus, por meio da fé, aceitando a Jesus Cristo pelo contexto vicário que ele fez para restabelecermos novamente com Deus, e a palavra de Deus, que é Cristo, então ele é aquele que é o sêmen, que jogou o espermatozoide, que entra agora em nós, que é a semente incorruptível da palavra de Deus, que é Cristo,
que foi revelado para que o seu Espírito estando em nós, nós pertencemos a ele. E aquele Espírito que estava nele é o Espírito Santo, que o gerou, que o formou, que o manteve, que o dirigiu e que agora está em cada um de nós. João 2, versículo 3, falou, você quer ver o reino de Deus? Eu falou, você tem que nascer de novo. E para você entrar no reino, você tem que nascer da palavra Cristo e também do Espírito Santo. São duas coisas necessárias e fundamentais para formar essa nova criatura. Também não há salvação nos ideais que a gente ouve e dogmas dos isto e dos ia que a gente encontra na vida. Então, muitas vezes, tem um contexto dos isto e ia. Exemplo assim, por exemplo, você fala assim, tá vendo? Democracia é melhor que monarquia, os ia, tá entendendo? E aí a gente vai vendo que não é o problema de como se governa, que jeito se governa. Então, nós vemos que até uns falam assim, a teocracia, se tem ou se não tem os ia. Ia são coisas que os homens constroem e que Deus não está preocupado com isso. Ele mandou para construir um novo ser através de Cristo. Por isso, ideais e dogmas que sejam colocações humanas, quer seja na religião, na política, social, do governo, até mesmo na economia, leva o ser humano para um contexto de idolatria. Está vendo? Mais um ia aí que os homens constroem. A salvação que Deus proporcionou está num isto, que Deus revelou, isto é, ser como Cristo e imitador de Cristo, o seu único filho, homem. Então, procurar uma unidade da fé, sem a comunhão com Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, é crença, é religião. Por isso que a gente precisa entender que em Cristo Jesus, Ele deu-nos agora a condição que estávamos afastados de Deus. Então Ele deu condição de quebrar um muro de separação e as bênçãos que estavam declaradas para Israel, como eles não aceitaram, Ele falou que Ele abriu agora. E os gentios que aceitam pela fé a obra vicária de Jesus Cristo, deu condição de todos serem chamados filhos de Deus por adoção. Então nós somos filhos adotivos. Todos os ismos, ita, ia humanos prometem justiça, paz e alegria para o ser humano. Mas o que se vê? Se vê direito e não justiça. Fala de paz, mas você vê problema de guerra, dissensão, desavença, desarmonias, preconceitos e assim por diante. E em lugar de alegria, você vê tristeza que impera. Então, mas o reino de Deus, afirmado lá em Romanos 14:17, ele diz, o reino de Deus, ele não promete, ele é justiça para aquele que é cristão. É paz e alegria no Espírito Santo, para que esse cristão, expressando isso, possa fazer com que o próximo que veja e ouça se torne também um cristão, para que haja uma transformação e uma libertação, mesmo vivendo sobre a pressão que o mundo proporciona, viver sem ansiedade e sem medo. Muitas pessoas estão presas nesses ismos religiosos, humanos, ou até mesmo lutam por ideais e dogmas dos istas e ia, e morrem por isso. Mas eles estão na espera de ouvir e ver um filho de Deus. Um filho de Deus que revela para eles, ou falando, ou ele vendo a ação desse filho de Deus, fazer com que o seu coração, vendo, ouvindo, tenha o olho aberto dele, o olho do coração aberto, para que haja entendimento. E que o espírito dele que está morto ressuscite e que haja realmente o que nós chamamos um processo de metanoia, uma transformação, não só a nível do espírito, de ressurreição espiritual, mas também de transformação na maneira de pensar, de entendimento e compreensão. Para ele ficar livre do quê? Das vaidades. Ficar livre do quê? Dos medos. Medo da morte, da corrupção, da iniquidade, da impiedade, de tudo aquilo que prende e que estreita, que pressiona, que amassa o ser humano enquanto vivendo nessa condição da carne. Por quê? Porque ele passa a ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo
E aí você sabe que o Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tendo o Cristo, aquele que tem ele, ainda que for cego, não vai errar o caminho, porque nós nos tornamos filhos de Deus. E em comunhão e em santificação nós crescemos no conhecimento de Deus e não temos mais Deus como Deus, mas temos Deus como Pai. E através de Jesus Cristo podemos agora conhecer um Deus Espírito que é invisível, que os homens não podem dizer que não viram. Porque o próprio Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. O Filipe perguntou, então mostra-nos o Pai. Ele falou, olha para mim. Ele falou, não estou vendo o Pai. Ele falou, então olha para as obras que eu estou fazendo. Veja como é interessante. Ouvir, ele não estava vendo o Pai. Ele falou, então olha pelo que eu estou fazendo. Pelo menos você vendo as boas obras, há uma transformação. É o que Pedro fala na sua carta. Ele fala que uma das vontades de Deus, que ele fala que são 4, explicitamente a vontade de Deus, é crer em Jesus, a nossa santificação e em tudo dai graças, em Cristo Jesus, está vendo? Depois ele fala assim, a prática do bem, é a terceira coisa. A prática do bem que ele está falando é para calar a ignorância dos insensatos. Então, ao você fazer o bem, você não vai calar o insensato, o impuro, o que não quer nada com Deus. Mas vai calar a ignorância dele. O que é calar a ignorância? Você vai impedir dele não continuar falando de uma forma ignorante. Porque ele vai acabar vendo Deus através daquilo que você faz. Então acabou o que dele? A ignorância. Mas você não acaba a ignorância do ignorante. Mas você acaba com a ignorância dele pensar como ignorante. Porque ele acaba vendo quem através de um filho de Deus? O próprio Deus. Então a gente precisa entender o seguinte, que nós, na realidade, como os próprios filhos de Deus, já tem o Espírito Santo, já temos o Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus, nós já recebemos esse dom do Espírito Santo para ser igreja. Ainda assim, nós sofremos dores, angústias no tempo presente. Mas nós não andamos ansiosos, nem preocupados e nem temerosos. Por quê? Porque a gente vai passar por tribulação. O que é tribulação? São aqueles momentos de aperto mesmo, de sofrimento. Você vai passar por tribulação, mas sem angústia. O que é angústia? A angústia é aquela sensação da certeza que você tem que passar por ela. Por exemplo, você vai passar pela morte? Você fala, todos que vivem um dia morrerão. Você tem certeza, mas você não tem mais ansiedade pela condição da morte. Então, você pode estar angustiado, mas sem estar com ansiedade, ansioso, preocupado, preocupado, veja as condições. Então, a angústia, porque nós sabemos que passaremos por situações difíceis. É isso que Jesus está falando para a sua igreja aqui. Que ela vai ter também, como ele, situações difíceis na vida. E ele falou, mas eu venci essa condição do mundo. Então ele falou, e vocês também vão vencer, porque a fé que vocês têm em mim vai permitir que vocês tirem esse contexto dogmático, sofismático que está na cabeça de vocês, de uma forma religiosa. Então a angústia é aquilo que a gente é uma estreiteza, é um aperto. Você fica apertado, você sabe que você vai passar por aquele aperto e que sofrerá a certeza que vai passar. Mas, como a gente já é mais que vencedor em Cristo Jesus e tem esperança na vinda de Jesus, porque a gente espera o contexto da ressurreição, que é o fundamento do cristianismo, então a gente não tem mais o contexto. Embora haja angústia, a gente não fica angustiado, porque a gente não vai mais andar com ansiedade. Então o que é ansiedade? A ansiedade, até mesmo no meio religioso, é o sofrimento para que alguns tenham como expectação. Se sabe se vai passar ou se não vai passar, então ficam criando coisas. Será que existe inferno? Será que tem purgatório? Será que a gente consegue fazer alguma coisa para se livrar desse mundo miserável, dessa condição miserável? Eu acho que eu não consegui ainda chegar onde que devia. Será que eu tenho que fazer alguma coisa mais para Deus? Então esse contexto cheio de dúvidas, que envolve o contexto da própria religião, cria naquilo que se chama ansiedade, que é o sofrimento da dúvida pelo que vai poder passar ou não. Eu prefiro realmente ser queimado, porque vai que, né? Talvez morrer. Puxa, mas que coisa horrível. Pois é. Queridos, eu quero dizer o seguinte, Jesus está falando aqui para a igreja, porque tudo já está revelado. Tudo nós já recebemos para sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo foi para que a gente não tenha medo, não temas. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Presta bem atenção, tudo já está revelado. Até aquele dia em que haverá a ressurreição dos corpos dos mortos, do pó.
Quer queimado, não queimado, que dissolveu, que não dissolveu. Até aquele dia, falou, os corpos ressuscitarão. E haverá alegria para alguns eternas. E para outros, ele falou que vai ter as vergonhas eternas. E haverá ressurreição tanto dos vivos que ressuscitarem em Cristo, como dos mortos que não quiseram nada com Cristo, que continuarão na morte. Eternamente, uma existência afastados de Deus, que a Bíblia chama de segunda morte. E o que é a segunda morte? É o lago de fogo. O que é o lago de fogo? É estar em trevas exteriores e não na presença da luz. O que é o inferno? É a ausência da luz. E até o inferno, diz o Apocalipse no final, que será lançado no lago de fogo. Então o inferno não é um lugar geográfico. O inferno é um estado em que a pessoa se encontra até a vinda de Jesus para fazer esse contexto da separação dos vivos e mortos, porque ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Os justos vão ressuscitar para a glória eterna e viverão na eternidade com a luz. E o contexto dos mortos, que não quiseram nada, não escreveram o seu livro na vida do Cordeiro, não escreveram o sentido da sua vida dentro do propósito de Deus, eles ficarão para o juízo eterno, se não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, na vinda de Jesus, presta bem atenção nisso. Na sua vinda gloriosa, porque ele já revelou gloriosamente o que ele quer da sua igreja, que nós vamos ver aqui para ir encerrando. E ele fala, mas na vinda dele, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, que são aqueles vivos, que esperam que haverá ressurreição dos mortos e depois os que estão esperando ele serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. No dia do Senhor, será condenado quando ele... Depois que ele fizer isso, ele vai acabar com uma coisa que ele vai ser a última que ele vai acabar. É com a morte. Mas como que ele acaba com a morte? Ele falou, será condenado o falso profeta, lançado no lago de fogo. Vai também condenar o maligno, que já foi julgado quando ele esteve aqui, mas agora ele será condenado e lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, é esse lugar chamado trevas exteriores, que é o eterno afastamento de Deus, da sua luz, que são as trevas exteriores, que já estava desde o princípio da fundação do mundo. Deus não fez isso. Então, e Jesus levará os justos ao Pai, e o Pai será tudo em todos, a morte não existindo, então haverá justiça, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá sofrimento, e Deus diz que será tudo em todos. Essa é a revelação de Jesus, dizer para a sua igreja como ela deve ser na terra e viver enquanto estiver aqui na terra. É sobre isso que eu quero falar agora. Então, Jesus Cristo glorificado, ele vem para falar com essas 7 igrejas, que o meu entender significa ele querendo falar para cada um de nós as verdades de como nós devemos ser como igreja. O que a gente não deve ser como igreja e quais os cuidados que nós devemos ter. Então eu vou começar mostrando aqui essas igrejas, sem a preocupação de acompanhar uma ordem cronológica. Por que Éfeso foi a primeira que ele endereçou? Porque foi em Éfeso que começou todo o contexto evangelístico de evangelização para toda a Europa, para os gentios. Com Paulo, está escrito lá em Atos. Não vai dar tempo da gente ver tudo isso. Mas foi lá que começou. E quem era um dos responsáveis por essa igreja era o próprio João que recebeu essa carta. O João Evangelista, esse que está na ilha de Patmos. Então ele começou com lá. Mas eu quero pegar o sentido de todas elas, porque tem um princípio comum para todas. O Espírito Santo diz ao vencedor, às igrejas, os que venceram, os que perseveraram, que ficaram com Cristo até o fim. Então ele está mostrando uma realidade em santificação e em comunhão que nós temos. Então ele diz assim, o que ele afirma assim para o anjo da igreja, ou para cada um de nós responsável para ser igreja? Ele diz assim, primeiro, eu fui perseguido e eu era um galho verde. Vocês são galho seco enxertados nesse galho verde. Se o galho verde fizeram tudo que fizeram comigo, também vão fazer isso com vocês. Então a primeira coisa que ele quer mostrar para nós, que a igreja, que é corpo de Cristo, que é o representante dele, que é a expressão dele aqui na terra, presta atenção para você ficando assim bem calmo e tranquilo, para não ter mais angústia e nem viver uma ansiedade. Ele está falando, vocês vão ser perseguidos e vocês vão ser vistos pelo mundo como pobres.
mas aos meus olhos vocês são ricos. Sabe para quem eu me revelei assim? Eu me revelei assim para a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Depois vocês vão ler, porque eu vou falar isso continuando o domingo que vem por causa do tempo. Ele falou depois: também, como fui fiel ao meu Pai, vocês que foram fiéis pela promessa da confissão de fé em mim como Senhor e me obedeceram, e foram minha testemunha, isto é, testemunha de Cristo, recebereis o poder do Espírito Santo para ser testemunha e não dar testemunho. E vocês foram testemunha minha, então vocês são como os de Pérgamo. Como vocês são perseverantes na fé e no trabalho em Deus, com boas obras justas e procurando justiça, embora paguem até o preço por causa de um contexto injusto e ame até os inimigos, como Tiatira. Mas também vocês devem ser evangelistas, como aqueles que aguardam a vinda de Jesus, porque haverá uma certeza de um contexto de ressurreição final para galardão de tudo aquilo que nós vivemos, fizemos e fomos como representante do Senhor, como a igreja de Filadélfia. Veja, para cada igreja ele está dando uma conotação para nós como nós devemos ser. Agora, interessante é que você vê ele falando para 3 igrejas do que ela não pode ser como igreja. Ela fala assim: você não pode ser como Éfeso. Éfeso é a primeira igreja, de onde saiu todo o contexto evangelístico para a Europa. Éfeso, ela começou com o primeiro amor. Ela começou realmente certa. E é uma igreja ortodoxa. Sabe o que é uma igreja ortodoxa? Uma igreja certinha. Tem tudo certinho, não tem um senão nessa igreja. Mas tem um senão que eles fizeram de tudo certinho, viram quem era apóstolo, quem não era apóstolo, se a doutrina estava certa, se não era certa. Então falou: eu não quero que você seja uma igreja ortodoxa, certinha, mas sem amor. Sem o amor ágape, sem esse amor que não tem interesse, mas que vive um amor interesseiro. Ele falou: isso é que nem Éfeso, isso vocês não podem ser. E o que a gente vê? Às vezes a igreja querendo ser certinha, cobrando tudo, até legalmente, que não é para cobrar, cobra-se dos indivíduos. Põe pesos em cima das pessoas, mas não tem amor. Por causa do quê? Que eles acham que o cumprimento do contexto legalizado que é colocado. Ele falou: tem uma coisa contra você, ele falou para essa igreja: você esqueceu o primeiro amor. E que não tem arrependimento. Se você não se arrepender, sabe o que é arrepender? É transformar a maneira de pensar, é metanoia. Isso é mudar o contexto da sua alma, a sua forma de pensar. E continuar pensando de forma religiosa. Ele falou: eu não quero que você seja certinho como Éfeso, mas que tenha um problema que eu não gosto: falta amor e não se arrepende como Éfeso. Qual outra coisa que Jesus questionou que ele não queria que tivesse na sua igreja? Ele falou: que ela não seja morta. É uma representação de uma outra igreja. Uma morta sem vida. Você vê o correspondente aqui no capítulo 3. Então, ele se revela no capítulo 3 do Apocalipse para essa igreja, que é a de Sardes. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 1. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não é que tem 7 Espíritos, diz que é a totalidade do Espírito. Por isso que eu entendo que as 7 igrejas é a totalidade da igreja. Então ele diz assim, que tem os 7 Espíritos de Deus. E as 7 igrejas, isto é, a totalidade da igreja. Vê o que ele fala? Conheço as tuas obras. Veja, ela tem obras. Que tens nome de que vives, tá vendo? Tem nome que vive, mas está o quê? Morto. Você, dirigente, está morto. E essa igreja está morta. Então ele falou: eu não quero que minha igreja seja o quê? Morta, sem vida, fazendo obras. Obras, ele falou que faz obras. Obras mortas, sem fé, sem justiça. E não ressuscitando, ele deixa claro nesse texto, não dá para ler tudo, a gente vai ver domingo que vem. E não ressuscitando os que estavam para morrer. Quantas pessoas que estão morrendo nessas igrejas, que estão mortas já espiritualmente, sem o Espírito Santo, que não tem ação dele, é tudo força humana, e tem obra, e que estavam para morrer espiritualmente, como os que estão aqui em Sardes. Ele falou: eu não quero que minha igreja seja assim. Depois ele fala a outra igreja, a igreja chamada morna, independente, que é a Laodiceia, está no capítulo 3 também.
Então ele fala assim, por quê? Porque você se acha de que maneira? Vocês não se acham nem frio e nem quente. Se fosse frio, dava para aquecer. Mas não é quente porque não tem o espírito. Mas se acha morno. O que é morno? Eu vou vomitar da minha boca esse tipo de pessoas mornas. Ele está falando com quem? Ele está falando com o dirigente da igreja. Falando que ele vai dirigir, talvez a igreja assim o fica. E todo mundo acaba dirigindo, sendo dirigido por esse dirigente e acaba entrando por esse caminho. Morno, independente, porque eles se achavam que eles estavam vestidos, porque aceitaram Jesus Cristo, salvação, estavam vendo, porque eles são espirituais, acho que, e também se sentiam de que maneira? Ricos, não precisamos de ninguém. Não precisamos te ouvir, não ouvir mais ninguém, porque nós temos a nossa doutrina, vivemos a nossa doutrina e nos fechamos. Ele falou, aquele que faz assim é morno e é independente. E ele falou, olha, Jesus fala assim, olha, ô dirigente, ô querido cristão, ô meu servo, olha, não é tudo isso não. Compra de mim ouro refinado, porque você é pobre. Você está se achando rico, mas você está pobre como igreja. Compra de mim colírio para abrir os teus olhos. Você ainda está cego e está querendo abrir de outros olhos de outros, com trave nos olhos, e o outro tem um cisco e está machucando mais os outros, que é qualquer outra coisa. Você está criando preconceitos. E aí ele fala mais ainda. Ainda você se acha vestido e você está nu. Compra vestiduras brancas de mim, justas e de justiça. É isso que ele fala para as igrejas. Mas ele não acaba. Dentro desse contexto todo, ele fecha para nós como igreja. Ele falou, toma cuidado com 3 doutrinas. Qual é a primeira? Ele falou, a primeira doutrina é a doutrina que Nicolau instituiu nas igrejas. Quando escolheram os primeiros diáconos, lá no capítulo 6 e capítulo 7 de Atos, você pode ver isso, quando formou o início dos diáconos na igreja, apareceu um entre os escolhidos, junto com Estevão, chamado Nicolau. Ele era de Antioquia, um prosélito lá de Antioquia, que foi para o judaísmo e depois ele veio para ser cristão. E ele trouxe um pensamento. E o pensamento que ele trouxe era o pensamento que residiu naquele momento quando escolheram os diáconos, em que os apóstolos falaram, nós não vamos servir as mesas, nós vamos continuar orando, pregando a palavra, levando a palavra, e vocês, diáconos, vão servir a mesa. Então houve um contexto clerical de uma hierarquia, e essa hierarquia predomina até hoje. Esse é o grande problema das igrejas. Jesus falou que um mestre não é maior do que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Ele nos faz todos irmãos, irmãos na fé, com dons diferentes, para edificar uns aos outros. Ele não deixou ninguém maior nem menor. Então quem criou o contexto hierárquico, clerical e leigos? Quem manda e quem obedece, em todo setor, na sociedade e na região tem a mesma coisa. Então, quem trouxe esse pensamento? Veio a partir dos nicolaítas. Veja que, enquanto Éfeso tomou cuidado para que já não entrasse essa doutrina, a gente vai perceber que outras igrejas sim entraram. Eu vou falar isso domingo que vem. Depois, a segunda doutrina que ele fala que não pode ter dentro da igreja, e nem um caminho desse, chama-se Balaão. Balaão, ele era um profeta, mas foi pago para falar contra as coisas de Deus. E ele não conseguia falar contra as coisas de Deus. Ele era impedido. Mas ele era um profeta que orava de olhos abertos. Quem ora de olhos abertos está cego, disse Jesus. Porque nós nascemos cegos. E ele usou o recurso do que ele tinha, de dom de profecia sem amor, e trabalhou em prol do dinheiro. Embora falasse, eu não quero dinheiro, mas ele queria. Como ele não conseguiu os intentos para profetizar contra Israel, ele passa por um outro caminho, que é induzir o povo a um contexto idolátrico. E o terceiro contexto é o de Jezabel, que fala das profundezas de Satanás, forças espirituais, inventa lá as forças espirituais, e faz com que as pessoas fiquem lutando com o vento, e não com uma realidade de vida, contra si mesmo, que o mal se encontra residente. É imanente, não está presente para fora não, está dentro, porque o mal sai de dentro do ser humano. A tentação está dentro do homem. O homem é um protagonista do próprio mal. Se não tiver uma transformação e uma ressurreição em Cristo, ele tem um problema sério para expressar esse Cristo. Então, disso nós vamos falar domingo que vem por causa do tempo. E o Senhor, por que ele está falando com a igreja assim, está orientando a igreja? Porque eu e você como igreja,
Fomos esclarecidos por esse Jesus Cristo glorificado. Para quando chegar ele em glória, a gente está de pé na presença dele, sem nenhum contexto, sem sofrer algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, tribulação nós vamos passar, que é aperto. Mas angústia a gente não vai mais ter. Porque é também um contexto de aperto. A gente vai passar, mas não vai ter. E ansiedade desaparecerá. Porque a ansiedade é uma expectativa futura. Vamos ver o que Paulo fala em 2 4:8. Eu quero até ler o contexto de 2 Coríntios, o capítulo 4, versículo de 7 a 8, para eu encerrar hoje esse pensamento. Ele diz assim, Paulo, 2 Coríntios 4, 7 e 8. Temos o tesouro, esse tesouro que ele está se referindo é Cristo em nós, a esperança da glória. Não é Jesus em nós, é Cristo em nós. Jesus já está na glória intercedendo por nós. E ele deixou aqui para nós o Espírito dele. O Espírito de Cristo, para sermos um filho de Deus, Cristos. Então, temos o tesouro, que é Cristo, em vasos de barro. Nós, carne, temos isso. E para que isso? Ele falou, para que a excelência do poder que está em nós seja de Deus, não de nós. Vou falar domingo que vem a diferença de duas palavras que falam em poder. A exousia e o dinamis. Deus não dá o dinamis para o homem. Ele dá a exousia. A exousia ele dá porque é a capacidade do homem de resolver os problemas. Mas ele não dá o poder. Porque esse é o grande problema que nós encontramos. Eu vou diferenciar isso quanto a ter poder com autoridade e poder com autoritarismo. Em tudo somos, veja a palavra que ele fala, em tudo somos atribulados. O que é atribulados? Tribulação, veja que João falou lá no comecinho do Apocalipse. Irmãos nossos, companheiro que come o pão conosco, na tribulação. Então nós temos tribulações. Por quê? Porque nós vamos ser perseguidos, como Jesus assim o foi. Vão ser rejeitados, como Jesus assim o foi. Tudo, ele falou, o que fizeram comigo, vão fazer com vocês também. Então não tem nenhuma coisa nova. É que o cristão não quer passar por nada. E quando não quer passar por nada, aparece o Pedro falando com Jesus. Você é o Filho de Deus, como é que você vai morrer? Nós vamos pegar aqui em oração forte, você não vai morrer não. Ele falou, arreda, Satanás, você está contra o projeto de Deus. Então presta atenção, em tudo somos atribulados, prensado, estreitado, apertado, esmagado. E é interessante, porque tudo que Deus se revela, quando ele fala do reino de Deus, ele está falando da vinha. Ele não quer uva, ele quer vinho, é uva esmagada. Quando ele fala do trigo que produz a gente, um Cristo, ele está falando uma semente, trigo igual Cristo, ele não quer o trigo, ele quer a farinha, é o trigo triturado. Quando ele fala da azeitona, ele não quer que a gente seja uma azeitona, ele quer a azeitona esmagada. Então presta atenção, queridos, deixa o Espírito trabalhar. Em tudo somos atribulados, porque ele não quer a fruta. Ele quer o caldo, ele quer o elemento esmagado. Por isso que ele fala um coração triste, assim, sofrido. Ele falou, lá eu vou, eu falo com esse daqui. Por quê? Porque não é arrogante. Então veja bem. Porém, não angustiados. Jesus fez uma afirmação interessante. Ele falou, quanto me angustio até aquele dia em que eu vou receber o pecado sobre mim. Então, isso foi angústia para Jesus, porque ele ia perder a comunhão com o Pai. Veja, para nós não temos mais, porque ele falou, se você morrer, o que eles podem fazer mais com o corpo? Ele falou, nada. Então, eles podem matar o corpo, mas eles não vão matar o homem interior que se renova a cada dia em você, porque você já está assentado nos lugares celestiais e guardados em Cristo Jesus. Ninguém mais toca. Quem poderá separar você de Cristo? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Falou, ninguém. Só a gente acaba se separando. Então presta atenção. E os crentes vão querendo passar por uns momentos sem ter nenhum percalço. Ele falou, não, vocês vão passar também, não tem problema. É cristão? É. Em tudo somos atribulados, prensa, apertado, porém não angustiados. Aí ele fala, o que é angustiado? É restringidos no espírito. Por quê? Porque no espírito a gente renova a esperança. Enquanto a lembrança traz na inteligência a trazer os sofrimentos, lembra o que aconteceu, lembra o que você fez,
Quero trazer a memória que pode dar esperança. Eu vou para o Espírito renova todas as coisas que passaram. Então, a angústia, ele não vai restringir você no Espírito. Perplexos, isso é, sem saber o que fazer. Tem gente que fala, não sei mais o que fazer diante disso. Porém, não desanimados, ânimo. A alma está viva, está de pé, porque o Espírito está falando. Ô alma, por que você está triste? Por que você está desse jeito? Porque o Espírito ressuscitou. E ele fala com a tua alma, dizendo, ô alma, como você vê o Davi, o Espírito de Davi falando para ele, por que você está triste, Davi? Ó minha alma, por que você está desse jeito? Espera no Senhor. Ele disse, tenha confiança, certeza, convicção de fé. Então, vocês estão percebendo, perseguidos, porém não desamparados. Aí ele continua, por causa do tempo vou acabar aqui. Abatidos, porém não destruídos. Levando no corpo o morrer de Jesus. Veja, não é o morrer de Cristo não, é o morrer de Jesus, homem. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Para que a vida de Cristo se manifeste através de nós. Que tudo isso seja, queridos, para que ele está falando isso para nós, eu vou continuar domingo que vem para falar das igrejas especificamente, e ele diz assim, que isso seja para a glória de Deus, e que a gente possa entender que a gente às vezes vai passar por momentos de perrengue, de aperto, e tanto é que ele fala, existe uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga é para a perdição, a porta estreita é para o caminho, e essa porta estreita, muitos não querem passar, e eles não passam não é porque ela é estreita, eles não passam porque eles estão inchados espiritualmente. Eles têm que se esvaziar. Ele tem que fazer uma metanoia, uma transformação. Por isso que ele deixa claro aqui que ele está nos ajudando e já dizendo como a igreja é, como ela não pode ser, quais os cuidados, e ele diz quais são as 3 doutrinas. Isso eu vou falar domingo que vem. Que por hora, Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que nós sejamos essa igreja que ouça o Espírito Santo. Sejamos o isto de Deus, Cristo, e deixamos de ser ismo, ista e ia, que os homens constroem, criam, achando que isso liberta. Isso não liberta. Quem salva, liberta, cura, restaura, regenera, é Cristo. E é Cristo em nós a esperança da glória. Quando a nossa vida, que é Cristo, se manifestar, nós veremos Ele em glória como nós somos. Assim, para a glória dEle, nós vivemos, para a honra e glória dEle, nós existimos para expressar como igreja o Cristo onde nós estamos. Em nome de Jesus, seja abençoado, que tenha um bom domingo, uma boa semana, até domingo que vem, se Deus o permitir. Amém. Para encerrar o nosso culto, nós vamos fazer a nossa oração da semana. Antes, vou estar orando mais uma vez e que nós estejamos entregando nossa vida, tudo nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estes momentos. Amém, Pai. De bênção, de aprendizado, de estarmos nos fortalecendo espiritualmente através do conhecimento da palavra de Amém. Deus. Pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos queridos, onde quer que eles se encontrem, que eles não fiquem fora da tua tão grande salvação. Amém. Mas que eles possam te receber, te amar e te buscar a cada dia das suas vidas. Guarda todos eles, livrando de todo mal. E fica conosco. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção, a tua proteção e o livramento de todo mal em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos essa semana E tomamos posse. Para Nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Uma semana de vitória. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos
repreendamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim seja. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.